Fala, rapaziada, um resenha hoje de uma forma diferente para falar da volta do Campeonato Carioca. Depois de um longo tempo, longos debates de STJD, aquela coisa chata que a gente não gosta de falar, enfim, podemos se reunir aqui para falar de bola. Botafogo jogou hoje pela manhã, goleou, Vasco jogou à tarde, venceu, Fluminense jogou agora há pouco, perdeu para o Volta Redonda. Vamos falar um pouquinho desse jogo, destrinchar um pouquinho essa volta do Carioca. Durval, você que acompanhou de mais de perto o Botafogo, fala um pouquinho pra gente dessa volta do Botafogo, que goleou o Cabo Friense por 6-2 hoje de manhã no Engenhão. Eu queria chamar a atenção para duas coisas desse jogo, né? A primeira foi a voltagem do jogo, ligado no 220 desde o início, as duas equipes, tanto o Cabo Friense como o Botafogo, e principalmente para a atuação do menino Luiz Henrique. Ele estava endiabrado, a defesa da Cabo Friense não conseguia parar ele de forma alguma durante o jogo. Muito bom, o Luiz Henrique fez uma grande partida mesmo, cara. Queria até destacar isso também, depois daqui a pouco a gente vai falar do Vasco. O garoto Vinícius também jogou muito bem, fez uma partida muito boa pelo Vasco. Destaque fica pro Cano pelos 3 gols, mas o Vinícius foi muito bem. Mas para manter um pouquinho aqui no Botafogo, Matheus, você assistiu a partida também, o que você achou dessa atuação do Botafogo? Já na volta um pouco surpreendente, né? Por estar voltando hoje. É verdade. Fala aí também, Farias, fala aí geral. O Botafogo, eu acho que ele jogou muito bem e principalmente assim, ele teve o controle do jogo. Assim, se for colocar no papel, 2/3 do jogo, o Botafogo controlando bem o jogo, não sofrendo, muito rápido nos contra-ataques. O meu destaque do jogo, para mim, vai ser o Pedro Raul, não só pelos 2 gols. Ele se movimentou muito bem, fez o pivô muito bem. Concordo que os meninos da base também, que estiveram ali do lado pelas pontas, também jogaram muito bem. Então, acho que assim, o Botafogo com o Paulo Autuori deu uma melhorada muito boa. É um treinador experiente, que sabe organizar o time dentro de campo. Então, acho que, levando esse trabalho aí para frente, o Botafogo vai bem seguro para o brasileiro. Daniel, o que a gente pode tirar desse jogo de hoje para a continuidade da temporada? Foi um jogo atípico, que o Botafogo fez uma grande partida, mas dificilmente vai se repetir? Ou você já enxerga alguma mudança, enxerga que o Botafogo evoluiu em alguma coisa? Porque é difícil você falar em evolução com tão pouco tempo de treinamento e um trabalho do técnico iniciando. Mas foi um placar muito elástico. Você acha que foi um resultado atípico ou foi algo além do resultado atípico? O Botafogo realmente está bem preparado para voltar? Eu acho que é um pouquinho dos dois. Claro que tu não vai esperar na temporada, na sequência do ano, o Botafogo fazer de novo 6 gols. Porque o time ainda é um pouco inferior ao que vem no brasileiro. Só que eu imagino o Botafogo evoluindo no ataque. Tem o Pedro Raul, tem o Bruno Nazário, tem o Honda, tem o Luiz Henrique, que é um moleque novo. Que se o Botafogo manter para a temporada, vai evoluir muito ainda. Só que o Botafogo ainda tem um problema na defesa. Porque você não pode esperar uma temporada boa do Botafogo e manter um ano tranquilo com o Cícero na defesa. O Cícero como zagueiro. Me desculpa, mas o Cícero como zagueiro para mim não dá. Sofreu 2 gols, pode sofrer, tipo assim, vai sofrer defensivamente, porque também tem o Danilo Barcelos na lateral esquerda. O Melo conhece muito bem. Então, o Botafogo tem que achar um equilíbrio tanto na defesa e manter e também evoluir no ataque. Pedro, e essa garotada do Botafogo, tá caldo? Bom, para todo mundo aqui, para você que está acompanhando a resenha, eu acho que dá caldo, cara. O Pedro Raul, antes mesmo da pandemia, ele já havia marcando seus gols, ele já havia marcando sua presença na torcida do Botafogo também, como um menino a ser observado. O Luiz Henrique entrou hoje desconhecido para a grande maioria, tanto da torcida do Botafogo e para quem acompanha futebol, e surpreendeu a todos nós. Com o Honda, essa mescla pode dar certo, mas é o que o Daniel falou, o Botafogo hoje, ao meu ver, sofreu 2 gols bizonhos, né? E esse vai ser o grande problema do Botafogo. Porém, com a molecada, eu acredito que o Botafogo vai ter um ano mais tranquilo do que teve ano passado. Vocês acreditam no trabalho do Paulo Autuori? Agora uma pergunta mais geral, quem quiser se manifeste. Vocês acreditam no trabalho do Paulo Autuori? Acreditam que ele pode levar o Botafogo durante a temporada inteira, que deve acabar por volta lá de fevereiro do ano que vem? Vocês acreditam no trabalho dele ou acreditam que pode desandar a qualquer momento? Então, eu, Durval de Lima, não acredito que ele vai ser o treinador do Botafogo até o final do ano. Até porque ele foi contratado para ser dirigente, não treinador. Ele pegou o time e assumiu o time a partir da demissão do Valentim, porque ele já tem um pouco de experiência com a área técnica, com gesto com os jogadores.
e o clube estava meio complicado para buscar um substituto à altura e que resolvesse os problemas do Botafogo naquele momento. Então decidiu apostar na experiência do Paulo Autuori. Mas eu acho que até o final do ano ele não dura. Melo, concorda com ele, do Valdir Lima? Olha só ele. Mas enfim. Não, eu não concordo com o Dorval não, por 2 motivos. Acho que o primeiro motivo é o último grande título do Botafogo em 95. Quem era o técnico? Era o Paulo Autuori. Então é um cara que conhece o clube, é um cara que está ambientado com o Botafogo e assim, eu acho que vai ter muita credibilidade, por mais que ele tenha vindo para ser dirigente, ele vai ter muita credibilidade da própria direção. E mostrando esse desenvolvimento, essa partida agora que o Botafogo mostrou, se continuar demonstrando esse desenvolvimento, essa evolução, acredito que tenha tudo para continuar e até agregar mais ainda ao Botafogo. Alguma consideração final para a gente pular para o Vasco? Eu tenho. Pode falar. Eu acho que o Paulo Autuori também, não acredito que ele seja o treinador do Botafogo até o final do Brasileiro, por 2 motivos. Primeiro, o Brasil tem uma cultura muito resultadista, né? E a gente sabe que o Botafogo vai brigar contra o rebaixamento. Então, acredito que a qualquer momento, quando o Botafogo acumular uma sequência de derrotas, o Paulo Autuori vai ser muito contestado como técnico atrasado e dessas coisas. E acredito que como ele veio, como o Dorval mencionou, o Valdir Lima, né, mencionou que ele veio para ser dirigente, eu acredito que a luz caiu aqui e que o Botafogo vai ter que... o Botafogo vai ter que... ou ele vai ter que voltar a ser dirigente, o Botafogo vai ter que contratar um novo treinador, um pouco mais jovem. Vale pontuar um negócio, que o Paulo Autuori ele é um cara muito pavio curto. Se as coisas não estão do jeito que ele quer, ele logo ameaça que vai sair do clube e muitas vezes ele sai e não fica só na ameaça. Então isso é um bom ponto também a se pensar. A realidade é que a situação do Botafogo, cara, não dá segurança a nenhum treinador. Não dá segurança ao jogador e não dá segurança ao treinador. Então, independentemente, eu acho que a postura correta seria manter o Paulo Autuori. Óbvio, se tiver resultado desastroso, não tem como se manter, ele mesmo vai se colocar à disposição para sair. Mas se conseguir resultados medianos, porque o Botafogo não almeja muitas coisas. Então, se conseguir o resultado mediano, um meio de tabela no Campeonato Brasileiro, eu acho que deveria manter, segurar o treinador. Agora, porque o Botafogo não tem condição de fazer loucuras, de buscar o treinador no mercado. Fala aí rapidinho, Ávila, para a gente fechar e pular para o Vasco. Só queria discordar de uma coisa que o Melo falou. Falou que o Autuori pode ficar assim no Botafogo por ser o técnico que ganhou em 95. Só que em 95 já tem muito tempo, né? Então... 25 anos. E futebol muda, né? O quanto que a gente vê o futebol evoluindo. Então... réplica. Não, é só para falar um negócio, só para falar isso mesmo. Eu acredito que o Autuori fica. Polêmica. Só que dar o motivo de 95 para mim não é motivo. Não, olha só. É o Flamengo, cara. O Flamengo pode ser exemplo disso. O Carpegiani foi campeão do mundo, voltou para treinar o Flamengo. 3 joguinhos ruins, ó. Ninguém lembra que ele foi eliminado após uma derrota pro Botafogo. Se você me permite deixar explicar, o sentido de eu defender ele não é por não, vamos no próximo assunto. Não, a questão é só o seguinte, é a questão de esteve na última grande conquista, então é um cara que tem uma credibilidade da torcida, é um cara que tem a credibilidade do próprio clube, então assim, acredito que com ele talvez a paciência seja maior, é só o meu único caso. Vamos lá, Vasco da Gama. Vamos pro Vasco? Vamos pro Vasco. Matheus, o artilheiro Germán Cano voltou fazendo 3. Vinícius assombrando a defesa. Como voltou o Vasco? Rapaz. A diferença pro time do Abel é gritante, né, cara? Acho que, assim, o Macaé não pode ser visto como qualquer parâmetro, tá? O Macaé é um dos times mais fracos do campeonato, mas o que mais leva, assim, para mim e pro torcedor vascaíno como alento é um time muito mais organizado em campo, um time que cada jogador sabe o que tem que fazer, né? O Vinícius aberto ali na ponta, infernizando a zaga adversária, como você falou.
os três jogadores de meio bem estabelecidos ali, né? O que cada um vai fazer, o Andrei, o Felipe Bastos, o Benítez, né? O Felipe Bastos e o Andrei mais recuados, o Benítez mais circulando ali pelo meio. Então, assim, me agradou como a equipe se portou organizada o tempo inteiro. E tentando manter a posse de bola, né, cara? O Vasco tem um time inferior? Tem. Mas não impede do clube não impede o time de tentar jogar bola, de tentar manter a posse de bola, de tentar virar o jogo, principalmente contra esses times que são menores. Então, assim, me agradou muito a organização do time dentro de campo. Daniel, vou repetir a pergunta que eu fiz para você em relação ao Botafogo. A partida do Vasco hoje foi atípica ou foi algo que dá para ver mais à frente? Por conta de ser o Macaé não pode, agora eu vou concordar com o Matheus, o Macaé não pode ser usado como parâmetro de superioridade de algum time, se vai ser desse jeito no ano ou não. Mas a gente vê pelo menos uma evolução do Abel pro Ramon. O meio-campo do Vasco foi muito bem. Ele conseguiu equilibrar na defesa, deu liberdade pro Pikachu, mas segurou o Henrique do outro lado. Pode falar. Cara, eu acredito que, assim como o Macaé não é parâmetro, o Abel também não pode ser, gente. Não dá pra o Abel ser parâmetro. Então vou puxar aqui. Você pegar o time do Abel e você colocar Te amo, Farias. Um torcedor do Vasco com 15 anos para treinar o time, ele vai fazer melhor que o Abel. Exatamente. O Abel não pode ser parâmetro. Mas é sério, gente. É sério. Só uma coisinha aqui. Não, tô falando Volta sério. Redonda serve como parâmetro, na opinião de vocês? Sim. Aí vai servir como parâmetro, né? É o time que tá na Série C, é o time que disputa uma competição nacional, é o time que há muitos anos já disputa uma competição nacional, Dorval. Você não quer comparar o Volta Redonda com o Macaé, que não disputa nenhuma divisão nacional. O Volta Redonda também não é parâmetro, cara, mas só que a questão é que o Fluminense tomou uma goleada. Perdeu de goleada. Esse que é o problema. Mas vale lembrar que o Fluminense esteve com um a menos, né? E grande Muriel, que teve uma falha no primeiro gol absurda. Mas o assunto é o Vasco. Vamos falar do Vasco? Posso falar um pouquinho sobre o que eu achei do Vasco, cara? Não, porque eu tava falando antes e me interromperam. Então continua, vai. Depois eu pego a palavra. Não, eu só queria falar. O Abel não fez nada no Vasco. Pelo menos o Ramon fez o mínimo, que foi ajeitar o time. O Cano parecia que não tinha nada, não existia o coronavírus pro Cano. Cano era o artilheiro do Vasco e continua sendo. Meteu 3 hoje. O Vinícius foi muito bem também. Um dos destaques do jogo de domingo. E pode muito bem suprir a saída do Marrone. E também o equilíbrio também que eu falei antes, porque foi muito importante esse equilíbrio também para dar liberdade para alguns jogadores, como o Pikachu. Durval, o Vinícius está pronto? Então, eu queria pontuar só isso. Só uma coisa, eu quero pontuar uma coisa. O Ramon vai ver esse vídeo, eu tenho certeza que ele verá esse vídeo. Ramon, jamais considere colocar o Bruno César na vaga do Vinícius. O menino está pedindo passagem, está voando e é muito bom de bola. Não considere isso nunca. Só isso. Depois disso, o Ramon vai... Por mais que o Bruno César tenha emagrecido. Pedrão, por falar alguma coisa do Vasco, para a gente pular para o Fluminense? Queria. Desde sempre, para alguns amigos meus, né, pessoais como o Melo, eu havia afirmado que, sim, o Vasco tinha uma condição de disputar uma vaga na Libertadores desse ano. Deixa eu explicar o porquê. Porque, normalmente, no Brasil, com essa distribuição de 6 vagas só pelo brasileiro, o campeão da Copa do Brasil chega entre os 6 primeiros, como foi ano passado, e o campeão da Libertadores, quando é brasileiro, também. E quase aconteceu da Sul-Americana, que foi em 2017. Ou seja, no mínimo, são 7, 8 vagas. E o Vasco tinha time para ser um 8º colocado, um 7º colocado, como o Corinthians, que era um time inferior, foi ano passado. Hoje, o Vasco perdeu o Marrone, a gente comentou isso, uma perda técnica enorme. O Vinícius, em um jogo, é óbvio que não é parâmetro, mas se mostrou melhor, potencialmente melhor do que o Marrone. O Vasco tem um meio com Benítez, com Guarim e com Andrei. Ou seja, uma boa saída de bola, uma boa marcação, uma boa organização. Thales e o Vinícius lá na frente, bagunçando os laterais, e o Cano, que tinha a média de mais de 1 gol por jogo na Colômbia e se mostra o goleador aqui no Brasil, o Vasco tem grandes chances, sim, de ser
um time para disputar vaga na Libertadores. E sobre o Ramon, o Abel realmente não é parâmetro para nada. Tanto que os torcedores do Vasco estavam comentando no Twitter que, nossa, havia 5 anos que eu não vi o Vasco trocar passes e chutar no gol. Então isso também já mostra que o Ramon já está sendo superior aos técnicos anteriores do Vasco. Cristóvão Borges, Alberto Valentim, Zé Ricardo e por aí vai. Então acredito que o Vasco tenha um futuro, sim, muito bom e melhor do que foi o ano passado. Deixa eu só complementar uma coisa do Pedro, se vocês me permitem. Eu acho que mais do que isso, cara, o Vasco foi a primeira partida que de fato o Vasco jogou, tá? Porque a gente tá falando do Abel, tipo, o Abel tá desde o início. Foram partidas horríveis, sofríveis. Hoje, de fato, foi a estreia do Vasco no ano de 2020. Dar minha opinião aqui rapidinho sobre o Ramon, pra gente fechar aqui o Vasco, pra gente não se estender bastante. O Ramon, cara, eu acho que não dá pra avaliar nada no trabalho dele, nada. Mas o Vasco jogou. O Vasco jogou porque o Vasco tem peças interessantes. Não é esse bicho-papão todo que os adversários pintam, que às vezes a imprensa fala, nossa, o Vasco está completamente horroroso. Não, o Vasco tem peças boas, tem bons jovens, basta saber se vai conseguir manusear e mantê-los no elenco. Então, o que o Ramon fez? Colocou o que ele tinha de melhor para jogar, deu um mínimo de padrão tático e deixou os jogadores resolverem na individualidade. Olha só, eu quero os movimentos que vocês querem os movimentos que eu quero que vocês façam os seguintes, fazem isso, e o resto vocês fazem a individualidade de vocês. E foi o que aconteceu, cara. É uma partida muito boa também do Felipe Vasco, sendo muito criticado. Saiu notícias do setorista do Vasco durante a semana que ele vinha sendo destaque, que ele seria titular porque sendo destaque. Ninguém ficou até meio sem acreditar, porque o Felipe Vasco vinha muito mal e ele realmente voltou bem, deu assistência pro gol do Cano. Então o Vasco tem um alento aí que se o Ramon continuar mantendo esse padrão tático e evoluindo aos poucos, com certeza o Vasco pode evoluir bastante nesse quesito. Vamos falar agora um pouquinho do... Pode falar. Só rapidinho, um mero detalhe de menos de um minuto. Outra mudança do Ramon foi que o Cano perdeu 2 gols claríssimos no segundo tempo. Ou seja, mostra que o Vasco, mesmo com o resultado, ele consegue... ele não se abate, não fica lá atrás, ele imprime seu volume de jogo. Isso é muito bom. Muito bom. Você já vai do pensamento técnico de querer um time ofensivo. Falar um pouquinho do Fluminense, cara. Ou melhor, falar um pouquinho do Volta Redonda, né? Que o Fluminense inexistiu em campo. Volta Redonda atropelou na reestreia do Fred. Se eu não me engano, foi a primeira estreia do Fred, né? Que ele não faz gol, ou teve alguma outra? Segunda. No Cruzeiro ele também não fez gol quando ele saiu do Atlético Mineiro do Cruzeiro. Cruzeiro, que foi a última passagem dele, agora no Fluminense, mostrando, vai decair no padrão Fred. Fala um pouquinho desse jogo aí, Durval, do Volta Redonda com o Fluminense. O que aconteceu, cara? O Fluminense perdeu o Egídio logo no início. Então, sucessão de erros, né, cara? O Egídio foi expulso no primeiro tempo, mas o que complicou logo de cara foi a falha do Muriel. Inexplicável aquela falha dele no primeiro gol. Já vem falhando durante o ano todo, essa temporada. O Marcos Felipe está pedindo passagem desde o ano passado. Não só desde o ano passado. O Marcos Felipe já deveria ser o goleiro do Fluminense, já tem uns 2 anos. E ficou no banco para Rodolfo, ficou no banco para Agenor. Isso é inexplicável. Não dá para entender. Ele deve ser goleiro de handebol. Minha opinião é essa. Ele não é goleiro de futebol, ele é goleiro de handebol. Ele só está ali para fazer número no banco do Fluminense. Porque ele é o melhor goleiro que nós temos e não agarra. Aí depois vem o Egídio, que deu uma voadora no cara inexplicável com 18 minutos do primeiro tempo, cara. O time ficou 3 meses parado. Quando volta, sem ritmo nenhum de jogo, o cara vai me dar uma voadora daquela no primeiro tempo, 1-0 pro adversário, e depois vai ter que correr atrás. Como é que faz? Se o preparo físico não tá bom. Você acha que o Dorval, você acha que o time ficou muito pilhado depois do Volta Redonda abrir o placar? Eu acho que não, cara. Eu acho que o problema mesmo foi... Estão dizendo aí que o Egídio tá com um negócio da filha dele que acabou de nascer, né? Teve a notícia dos 3 jogadores do Volta Redonda que tiveram Covid, provavelmente teve contato com outros jogadores, mas eu acho que isso não atrapalha em nada a cabeça dele, mas estão usando isso como justificativa para ele ter feito essa besteira que ele fez. Estão passando pano, né? Estão passando pano. Se o Fluminense ficou pilhado, não sei, mas o Ganso continuou dormindo. 90 minutos, o tempo que teve em campo, dormiu perfeito. Volta Redonda. Eu queria destacar
Só falar uma coisinha para fechar. Péssima atuação do Odair mexendo nas peças, né? Porque o Ganso estava dormindo o jogo inteiro. Ele vai emitir o Marcos Paulo com 30 minutos do primeiro tempo, deixa o Ganso em campo, junto com o Evanilson e Fred. 3 caras que não fazem pulhufas nenhuma, entendeu? 3 caras mortos no setor ofensivo do Fluminense. Pensou na audiência, sem velocidade nenhuma. Na audiência e não xingou. Isso é bom. E depois ele ainda tirou o Marcos Paulo para botar o Ourinho, que é pior ainda. Deixa eu só fazer um comentário aqui, porque teve uma bola, cara, o Fluminense saindo em contra-ataque. Hudson, Ganso, Fred, acho que a gente ainda não tinha sido expulso. Meu irmão, os caras foram partir pro contra-ataque, o contra-ataque não durou nem 4, 5 segundos, que o Fluminense é um time muito lento, cara. O contra-ataque, cara, que isso? Foi inaceitável. Quando eu fui ver, eu tava olhando, falei, o Fluminense vai sair no contra-ataque. Quando eu fui ver, o time do Volta Redonda já tava inteiro, não parecia um contra-ataque, parecia que o Fluminense estava fazendo uma transição normal de jogo, de campo de defesa para campo de ataque com o time adversário postado. Então, assim, eu fiquei, gente, assim não dá. Fred, Hudson, Egídio, Ganso, isso porque o Nenê não tá jogando, gente. Não vai rolar. Mas quem é veloz, tu acha que ia mudar alguma coisa? Porque quem é veloz é Pacheco, não tem parte técnica nenhuma. O gesto técnico dele é ridículo. Tu acha que muda em alguma coisa? Eu acho que Marcos Paulo tem que estar ali, o Evanilson tem que estar ali, Marcos Paulo tem que estar ali, Evanilson tem que estar ali, são moleques mais rápidos. O Marcos Paulo é lento, o Evanilson é lento. Vai ser mais rápido que Fred, Nenê e Ganso, né, Val? Mas eles são lentos da mesma forma, entendeu? Então não muda muito. O único cara que é veloz e tem um pouco de futebol, que tem um pouco de cabeça, que consegue pensar o jogo, é o Ailton Silva. E não estava nem no banco. O Fluminense está rendendo discussão, né, cara? Volta Redonda essa goleada. Pedrão, fala a sua consideração final aí sobre esse jogo do Fluminense. O Volta Redonda goleou. Acredito que o Fluminense foi altamente prejudicado pela expulsão do Egídio, com menos de 20 minutos de jogo. Mas também o Fluminense fez por onde ser goleado, né? Vai lembrar o lance do segundo gol, que é o que? O Caio Paulista perde um gol embaixo da trave e menos de um minuto depois o Volta Redonda abre 2-0. Então o Fluminense também pecou muito nas finalizações e perdeu por isso também, eu acredito. Não só botar na conta do Edu. Daniel, vou te repetir a pergunta do Botafogo e do Vasco, só que agora com inversão. Dá para usar como parâmetro essa derrota do Fluminense? É já para se preocupar, ligar o sinal de alerta? Ou foi só o primeiro jogo da volta, aquele jogo atípico, todo mundo ainda meio cansado, com musculatura dura, voltando? Dá para usar como parâmetro ou foi um jogo atípico? Eu vou ficar em cima do muro, porque eu acho que dá para usar como um parâmetro e também não dá. O lado que não dá é porque 9 dias treinando, o pessoal ainda está se acostumando. Tudo bem. Mas agora, tipo assim, o Volta Redonda treinou 11 dias. Treinou 2 dias a mais. Então, não tem muito nivelamento nisso. Outra coisa, o Fluminense, ele tá com a cabeça, ele quer o ritmo do jogo igual tinha com o Diniz antigamente, no ano passado. E os jogadores que ele tem em 2020 não é para isso. O Hudson não consegue jogar desse jeito, o Iago não consegue jogar desse jeito. O Ganso tem que jogar mais na frente para fazer isso. Você viu o Fluminense hoje com ataque muito isolado, o meio de campo mais perto do ataque e um buraco entre os dois, entre a defesa e o meio, que o Volta Redonda se aproveitou e fez os gols deles ali. O primeiro e o terceiro foi por conta disso. Principalmente porque no terceiro gol o Matheus Ferraz e o Nino estavam lá na frente e o primeiro gol foi num contra-ataque onde ninguém voltou. Então tem esse problema, mas eu acredito que se o Odair for um bom técnico, o que ele aparenta não ser no Fluminense, pode tentar resolver isso. Mas se não resolver, o Fluminense tem que ligar o sinal amarelo aí, porque vai ter um problema muito grande durante 2020. Então é isso, rapaziada. Resenha aqui de uma forma diferente. Deixar um abraço para todos vocês aí que assistiram a gente. Deixar também para vocês, deixar um pedido para vocês também para se inscrever no nosso canal no YouTube. A gente vai tentar botar mais conteúdos lá, já está no plano. Segue a gente lá, legal. Segue a gente no Instagram, que as nossas lives semanais vão continuar. E segue a gente no Twitter também. A gente faz
acompanha jogos lá em tempo reais, legal, tudo bonitinho. Dá uma força pra gente aí, compartilha. Tamo junto. Um abraço, Daniel, um abraço, Matheus, um abraço, Pedro, um abraço, Durval. Tamo junto, até a próxima. Abraço, Farias. Tamo junto. Valeu.